Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a fônica, né? Por que a fônica é importante no processo de alfabetização? E sempre se voltou à fônica. Utilizavam alguns métodos globais, depois viam que não funcionava, retornava à fônica, sempre ficou nessas idas e vindas. Na América foi assim, na Europa foi assim. Então, mas a fônica, gente, não é um fim em si mesma, né? Ela é um caminho, uma abordagem para alcançar a leitura e a escrita, mas você também pode trabalhar com o nome das letras. Só que isso vai complicar ainda mais para a criança. E pensando um pouco mais nas questões ortográficas, de correção, a fônica vai ajudar e muito quando nós trabalhamos com essa abordagem. Então, as crianças desenvolvem uma consciência melhor de escrita correta, né? Então, diferente do que esses contrários a nosso método de alfabetização pensam, a fônica não é uma questão política, não é uma reação, né? Uma reação política para impedir que as crianças pensem, ou deixam, ou tenham visão crítica, né? E deixem de ver o mundo ao seu redor. Nós não compreendemos a alfabetização como um ato político. Nós compreendemos a alfabetização como um ato necessário para que a pessoa, o ser humano, se desenvolva na vida e sociedade, né? Então, se para nós a fônica não é uma questão religiosa, não é um movimento político, não tratamos dessa forma como eles fazem, né? Então, assim, fazer com que as crianças leiam, pensem, é uma meta de qualquer sociedade avançada, civilizada. Então, ter um programa que desenvolva essas competências é fundamental, não podemos negar isso, né? E é por isso que a Fônica, gente, ela tem um programa muito bom, abrangente, que contribui para essa alfabetização correta e adequada. E o desenvolvimento da fônica, o aprendizado da fônica, passa pelo conhecimento da consciência fonêmica e da consciência do alfabeto. Então é preciso ter essa concepção, né? Por isso partimos sempre do alfabeto, do conhecimento do alfabeto, e depois trabalhamos a consciência fonêmica de cada um signo individual. E o que é a consciência fonêmica? Mais uma questão conceitual também, é a habilidade de reconhecer e manipular os sons básicos que compõem as palavras faladas, porque as palavras têm sons, né? Os fonemas, eles são as unidades básicas da fala. A consciência fonêmica, ela é o entendimento de que as palavras faladas e as sílabas são formadas por sequências de sons básicos, discretos, muitas vezes eles são imperceptíveis, e pela habilidade de ouvir, identificar e manipular esses sons. Por isso que é importante, quando trabalhamos a alfabetização fônica, que as crianças trabalhem bem a audição, elas precisam ouvir bem. O professor também precisa falar audivelmente, pronunciar bem os sons, para que a criança capte o menor deles. Então, é a consciência da estrutura fonológica das palavras, da sua língua. Isso é consciência fonêmica. É como você vai manipular os sons individuais das palavras. Uma questão também importante para se diferenciar é a consciência fonêmica da consciência fonológica, que são questões distintas. A consciência fonológica, ela é o entendimento dos aspectos sonoros da linguagem falada, ou seja, é a habilidade de separar as palavras faladas em sílabas. Já a consciência fonêmica é o entendimento do fonema em si, como unidade básica do som, né, falado. Então, ele é mais abrangente do que a consciência fonológica. Ou seja, a fônica, então, envolve símbolos escritos. Agora uma pergunta interessante é como é que os sons se juntam para formar palavras? Primeiro, as crianças falam, não é? E quando elas falam, elas emitem sons. A habilidade de ler, ela envolve a organização das letras para formar palavras que tenham sentido. Então, veja como é que isso ocorre. Então, quando, por exemplo, nós juntamos as letras B, O, I, então a criança percebe que nomeou alguma coisa que já viram. Então, ela tem essa percepção de que juntando letras, elas formam nomes de coisas, de seres que elas já viram ou perceberam em algum momento. Então, é importante que a criança entenda isso, que ler é organizar as letras para formar palavras que tenham sentido.
Então, quando nós colocamos a criança em contato com o conhecimento alfabético, uma questão importante é enunciar todo o alfabeto na ordem certa, do A ao Z. E também para que elas sejam capazes de reconhecer os nomes das letras individualmente na sequência. Então, você vai fazer com que ela aprenda isso na ordem e fora da ordem. Depois você também pode levá-las, apresentá-las o maiúsculo e o minúsculo, né? As formas distintas de se escrever, as letras também, caixa alta, caixa baixa, né? Letra de imprensa. E aí depois, quando ela consegue ler esse alfabeto na ordem e fora de ordem, aí você pode apresentar a fônica. Essa é a forma que eu acho melhor, né? Se vocês quiserem fazer simultaneamente, eu acho que é muito mais complexo para a criança apresentar, né, a letra, o nome da letra e o som simultaneamente. Então, prefiro fazer isso depois que a criança tem essa compreensão do nome, né? Mas sempre ressaltando, olha, gente, os nomes. Vamos lembrar aqui que estamos falando dos nomes das letras. Assim como cadeira tem um nome, que é cadeira, cadeira também tem um som, como se emite o som da cadeira, da palavra cadeira, então a gente também tem as letras com sons específicos, o som do B, o som do K, né? Então a gente tem que ressaltar isso para que ela fique esperando que você vá trazer uma outra coisa posteriormente. Então sempre ressaltar isso é importante, para ela se familiarizar com a diferença entre fonema e grafema, ou entre som e símbolo. Como sugestão, assim, é muito importante que as famílias criem seus objetos, né? Criem seus recursos para que as crianças brinquem com as letras. Pode usar tampinhas com alfabetos, pode usar cartas de baralho com alfabeto, dominó, enfim, pode criar N objetos para que a criança tenha contato, né, com esse alfabeto, não apenas escrito, assim, em cartaz e tudo, mas também o brincar. Pode comprar jogos também que tem o alfabeto. Gosto de usar uma ficha. Tem uma ficha que de um lado ela tem o alfabeto maiúsculo, do outro tem o minúsculo, e do outro lado tem os números, e do outro lado tem os algarismos romanos, porque também tudo está na alfabetização, né? A gente também já faz a alfabetização com os números, aí simultaneamente a alfabetização com as letras. Então essa ficha é muito importante para que a criança sempre volte lá, sempre você perguntar, ela vai e recorre à sua ficha, né? Essa ficha deve estar sempre acessível. Eu vou mandar à parte aqui uma foto para que vocês vejam. Também pode-se criar livros de alfabeto variados, com nomes de animais com A, nome de comidas com A, né, com B, assim, criar o seu alfabeto de comidas preferidas, um alfabeto de animais, não é? Alfabeto ilustrado. O que eu não acho recomendável é afixar cartazes que associem letras a coisas, porque B não é somente de bola, não é B também de bala, B também é de biscoito, então assim, você fica condicionado, né? Então, eu só não recomendo isso, mas você pode utilizar, você pode fazer o seu próprio alfabeto ilustrado, tipo um livro. Também, se você utilizar alfabeto, utilizar algum livro, procure aquele com a fonte melhor, mais visível, né? As letras melhores, que a criança consiga marcar bem. Outra questão importante também é o ambiente, né? Então, está provado que crianças que convivem em um ambiente de leitura desenvolvem melhor a leitura, tanto leitura quanto escrita, porque elas têm contato. Então, ou seja, uma casa que tem livros, não é, acessíveis ali próximos à criança, que tem livros adequados a ela também, né? Ali de fácil acesso, tudo isso estimula que a criança leia cedo, goste de ler também, primeiro, né, cria essa cultura de leitura. Então, com relação ao alfabeto, a maioria das crianças também estão familiarizadas com as letras do alfabeto, não é estranho. Se ela vai à rua, ela vai encontrar os outdoors, ela vai encontrar os banners, ela vai encontrar cartazes, faixas de lojas, né, fachadas de lojas com nomes. Então, a letra não é estranha à criança, ela está sempre diante disso. Né? O que não está acessível a ela, muitas vezes, é a nomenclatura como entidade individual. É como se chama cada um.
ela já viu girafas, ela já viu McDonald's, ela já viu não é, Americanas, mas ela não tem a noção da individualidade de cada símbolo, né, do som de cada símbolo. E é esse o trabalho que a alfabetização vai fazer, né? Chamar esta entidade individual para o seu conhecimento como tal, né? Então, gente, nós não temos pressa para alfabetizar os nossos filhos, não é? Quando nós chegamos da escola, nós pisamos o pé no freio e nós vamos oferecer esse processo do ensino com mais calma e mais robustez, ou seja, com mais qualidade. Então, não temos pressa para fazer uma alfabetização assim à toa, não é? Vamos fazer uma alfabetização correta, bem feita. Então, ou seja, se você não tem pressa, não tem por que correr. Então, o ideal é que quando você começar esse espaço da alfabetização, então, apresente cada letra individualmente, com calma, né? O nome, depois o som, atividade escrita, desenhar, né? Fazer todas essas atividades. Então, apresentar o alfabeto maiúsculo, o minúsculo, até que a criança consiga aprendê-lo dentro e fora da ordem. Claro que vai demorar um certo tempo, né? Até meses, dependendo de cada criança, para que ela compreenda todo o alfabeto, mas ela, ao final, gente, ela terá uma alfabetização perfeita. Da mesma forma que você iniciou a alfabetização por nomenclatura alfabética, né, por nome, você vai fazer também com os sons, cada uma individualmente, brincando com cada letra, com o som de cada uma delas, né? E a começar pelas vogais. Por que eu recomendo começar pelas vogais? Gente, aqui é tudo uma sugestão minha como professora, mas tem pessoas que aplicam outras modalidades, outras formas. O que eu funcionei, que eu fiz, apliquei, deu certo, foi essa que minha prática que eu fiz e faço com os meus alunos também, não é? Então, sempre que trabalhar letra por letra, começar pelas vogais, porque elas vão subsidiar, elas vão ajudar a formar palavras o mais imediato possível. Você vai fazer isso e vai acontecer tão naturalmente que uma vez porque as palavras são formadas, gente, por consoantes e vogais. Então, quando você ensina as vogais primeiro, quando você for apresentar a primeira consoante para a criança, supomos que seja o B, e se você por acaso, brincando, colocar um A na frente, ela vai juntar os sons e vai formar a sílaba Bá. Muito naturalmente ela vai fazer isso. Então, nós não impomos uma formação de sílaba inicialmente, mas isso vai acontecer naturalmente, certo? É uma coisa assim, você não tem esse controle, mas que é muito bacana. Antes de terminar o alfabeto completo, já tem criança lendo. Isso sempre foi assim comigo. Chegava ao meio do ano, antes de eu terminar de apresentar todo o alfabeto, já tinha crianças lendo, né? Então, isso é muito interessante. Então, o ideal, gente, eu recomendo que comece pelas vogais e pelos sons das vogais, certo? Isso para crianças aí na idade de 4 anos, 5 anos de idade. Então, como título aí de recomendações, nós temos para vocês fazerem, ó, nome da letra, som da letra, lembrar objetos que começam com aquele som, nomes que começam com aquela vogal que você está estudando, falar em voz alta, pensar, não é, silenciosamente nesse som, nessa letra, cobrir, desenhar, escrever, pintar, riscar no chão, fazer no ar, não é? No ar, que eu digo, com o dedinho, ir ao quadro, fazer sozinho. Então, fazer ditado com aquela letra A. Você pode brincar de fazer ditado mesmo com uma letrinha só. Fecha os olhinhos, não é? Agora vai fazer, não deixe que o coleguinha veja, que o irmãozinho veja. Não quer, não deixa a mamãe ver, faz sozinho. E você vai lá depois e verifica se ela fez o A certinho. Então, dessa forma a criança esse é todo um processo de alfabetização, gente, né? Então, a criança vai escrever, né? Sem ver a letra. Essa prática é muito boa, Marca. Você pode fazer ditados todos os dias. Sempre terminar o dia com um ditado daquela letra. Aí, já ensinou o A e o B? Aí você vai, então,
você já vai fazer ditado com 2 letras, né? Gente, isso é muito interessante. A prática do ditado é muito bacana para que as crianças desenvolvam rapidamente. E evitar, gente, a utilização de imagens, o máximo que vocês puderem, né? Então é isso, sempre trabalhar uma letra por dia ou 2 dias, né? Dependendo da idade da criança. Bom, então, depois disso, já para as crianças maiores, quando você já está ensinando os sons, né? Então, começar a apresentação dos sons e fonemas das letras similares e que confundem, né? Que causam confusão. Então, por exemplo, o B e o D, que tem formatos parecidos, mas que têm orientações diferentes, um para a esquerda, outro para a direita. O P e o Q também, por sua similaridade na escrita, né, porque possuem esses traços aí, esquerda e direita, que os diferenciam, vocês podem começar depois por eles. E aí você já resolve um problema. Gente, a maioria das crianças hoje faz confusão entre B e D, entre B e P, entre D e T, porque essa alfabetização fônica não foi feita. O fônico ele é essencial para isso, e também essa ordem de trabalho. Né? Depois o M e o W, porque também tem orientações diferentes, posições diferentes, né? Verticais e tal. Depois o N e o U. Então, aí você vai sempre seguindo essa mesma atividade didática, nome, letra, desenhar, né? Lembrar objetos, tarará, essa coisa toda que acabei de falar com vocês. Depois também, gente, muda para palavras com estruturas diferentes, mas sons similares, né? Não são iguais. No caso do F e V. Então, trabalhar também essas palavras juntas para que a criança perceba que elas têm sons diferentes e escrita diferente também. Mas para isso é preciso, gente, observar bem, o professor precisa pronunciar bem essa palavra, né, para que a criança veja que o F, por exemplo, tem uma diferença de articulação, o V também, né, vibra, o V vibra. Então, essa percepção, ela precisa de silêncio, precisa de ambiente adequado para que a criança perceba, não é? E depois não faça trocas, não é? Como é tão comum ver as crianças trocando F pelo V na hora de escrever vida, né? Ou vaca e faca. Então, gente, é importante ter essa noção de que sucesso na alfabetização depende da combinação de diversas atividades, né? De atividades boas, bem feitas. E depois, quando a criança tem acesso a tudo isso, ela vai poder, então, ter contato com diversos tipos de linguagens, orais, escritas, e assim ela terá um letramento altamente competente. Né, gente? Então é isso, tenham fé, tenham coragem, que Deus os abençoe. Oi, gente. Hoje segue a nossa terceira série, né? Nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula sobre o assunto alfabetização. De modo algum, gente, eu tentei esgotar o assunto. Falar sobre alfabetização é um assunto muito amplo, então temos muito a falar ainda, porque a gente teria que estratificar as idades, né? Para cada idade, uma determinada atividade. Também não falamos sobre importância das cantigas, importância das rimas, que também já entra na questão das atividades específicas, das práticas de alfabetização, que são todas importantes, mas carecem de mais conversa sobre o assunto. Mas eu também não posso recomendar livro para vocês, porque é difícil, né, recomendar livros, mas recomendo vídeos. Tem vídeos bons na internet com os sons. Vocês podem olhar, observar bem essa expressão do som e a criança também ouvir, né? Mas muitas vezes ela pode ouvir o som lá no vídeo, mas o ideal é que você também emita esse som para ela, né? Então, além do vídeo, pode ser que não fique muito claro, muito audível, mas aí você, porque você está próximo, pode fazer isso reforçando ainda mais. Caso vocês queiram aprofundar mais na alfabetização com relação ao estudo mesmo, porque a alfabetização é um campo de estudo muito abrangente, você pode estudar um pouquinho mais com livros bons. Eu recomendo, claro, começar pelo Capovilla,
Também temos esse, né, do John Safran. Você pode aprofundar mais sobre a fônica também aqui, com essa coleção de artigos, né, de atividades sequenciadas aí de alfabetização. Então, mais para práticas, atividades, eu prefiro sugerir que vocês criem uma sequência de atividades sistemáticas, né, repetitivas, a que você usa para um som, você vai usar para as demais, e sempre, né, seguindo esta linha de atividades. Ademais, um grande abraço para vocês.